Vamos ler o texto da palavra, aí você já vai se assentar-se e ouvir o comentário. 2 Reis, capítulo 3, verso 10. 2 Reis 3, 10. Graças a Deus. Amém? Exclamou então o rei de Israel: e agora será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: não tenho nada a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, 3 reis para entregarmos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista, um tocador, um tangedor, um músico. Enquanto o arpista tocava, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas covas neste vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão o vento nem a chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Pai querido, ao pregarmos, fala com a igreja, no nome de Jesus, amém. E você vai assentar-se dando um glória a Deus aí no seu lugar. Irmãos, esse texto da Bíblia, eu amo esse texto. É um texto que eu sinto muita vontade de pregar. E essa semana, através de alguém, Deus falou comigo sobre esse texto. Alguém citou o versículo e através do versículo eu comecei a lembrar de uma... Obrigado, Walter. De uma pregação já feita aqui. E também comecei a lembrar daquilo que Deus pode fazer nesse tempo. Porque chega uma hora, Val e Vera, milagre é só Deus quem faz. A gente fica na encruzilhada dos próximos passos precisando do agir de Deus. A gente fica no próximo passo da vida da gente, se Deus não agir, a gente termina ali a nossa carreira. E nós não estamos aqui para terminar a carreira sem ser vencedor. Nós vamos terminar a carreira, mas vencendo em nome de Jesus. E não importa quanto tempo a nossa carreira leve, o importante é que o tempo que ela levar, nós vamos vencer. E esse texto da Bíblia fala sobre 3 reis que se uniram contra um inimigo feroz, Moabe. Os moabitas sempre foram um povo difícil de mexer, só que eles estavam no caminho da nação de Israel. Porque o rei de Israel era jovem, chamado Jorão. E esse rei jovem, ele tinha um pai chamado Acabe. E Acabe foi um péssimo rei. Um rei assim que levou o caos. Mas era um rei que dominava pelo medo, que conseguia ainda ter certa autoridade. Quando Jorão entra, o rei dos moabitas diz para Jorão assim: nós não vamos mais contribuir com os tributos que são devidos. Nós vamos parar de pagar. Pronto, acabou. Jorão tentou conversar e não teve conversa. Teve briga, teve confusão. Então, baseado na razão, porque se você não tiver a base e a razão, qual é a razão? Não a razão do seu ponto de vista, a razão que é. Quando o seu ponto de vista choca com o meu ponto de vista, alguém decide por nós. Por que as causas vão para um juiz? Porque são pontos de vista querendo ter razão. Quem que vai ter razão? Alguém de fora. Eu tenho razão, ela também tem razão. Então alguém vai decidir
em quem fica a razão? E nós temos um Deus que toma as nossas causas e nos abençoa, viu? E nós colocamos diante de Deus as nossas causas, porque Deus, Ele é poderoso. Você pode ter razão, achar que tem, outro também pode ter razão, achar que tem, e alguém vai decidir isto. E a vida vai mostrar isto. Às vezes quem decide, ele não opta pela pessoa certa, mas quem domina o universo, no final do frigir do ovo, ele vai mostrar quem tem razão, quem não tem. O que semeamos, o que não semeamos. E Jorão, então, ele fala assim, eu tenho razão. E ele vai até o rei de Judá e fala, você pode me ajudar? E quem era o rei de Judá? Era Josafá, um homem dos milagres, um homem que dobrava o seu joelho dentro da sua cama, do seu quarto de dormir e buscava a presença de Deus, um homem que Deus respeitava muito pelas atitudes que ele tinha. E aí ele consegue convencer também o rei dos Edonitas. Então tem Judá, Edom e Israel. 3 reis contra um rei. Por que Judá e Israel é diferente? Porque Judá ficou duas tribos dos filhos de Jacó. E Israel ficou 10 tribos dos filhos de Jacó. Então era um exército do norte e um exército do sul. Lá no sul era Jerusalém a capital. Jerusalém. Lá em Israel era Samaria a capital. Olha só, a desobediência era tão grande, mas tão grande, do rei Acabe e das suas gerações, que eles resolveram criar em Samaria um lugar de adoração para não ter que ir até Jerusalém. Olha só como chegou o nível de desobediência. E aí quando Jesus, agora muito tempo depois, está lá no tanque, André, lá no tanque daquela cidade de Samaria, lá com aquela senhora, conversando com ela, ele fala assim, olha, uns dizem que tem que adorar em Samaria, outros dizem que tem que adorar em Jerusalém, mas eu vos digo que vocês me adorarão em espírito e em verdade. Então nós estamos aqui hoje no templo da igreja sede, em Piracicaba, você na sua casa aí, a sua casa é uma Jerusalém, a sua casa é uma Samaria, a sua casa é um lugar de altar, aqui é um lugar de altar, e quem tiver com sinceridade no coração, Deus vai se manifestar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas eles foram guerrear então. Então vamos para a guerra. Só que, irmãos, quantas vezes já foi para a guerra sem plano? Quantas vezes já foi para uma guerra sem estratégia? A gente vai para a guerra muitas vezes pegado de sopetão, de surpresa, para uma situação. A gente não tem um plano, não tem uma estratégia definida. Meu Deus, quando eu comecei meu ministério, nossa, se eu soubesse 10% daquilo que eu aprendi no caminho, eu tinha sofrido menos. Mas muito menos. Porque é no caminho que a gente vai criando algumas estratégias para a nossa vida. Primeiro feijão que eu comi na minha casa quando a Lourdes cozinhou. Ela trabalhava muito fora. E ela não tinha tempo de cozinhar. E ela não aprendeu a cozinhar, porque o sábado e domingo dela era dedicado à igreja. E a semana dedicado aos trabalhos. E as noites era culto todo dia, era líder lá na igreja, que ela era membro. E aí, então, ela não aprendeu a arte da culinária. E ela cozinhou feijão. Ela colocou, irmãos, acho que uns 100 gramas de feijão na panela de pressão de 4,5 litros. E queria que aquilo virasse caldo. Glória a Deus, que não é você que estava lá para comer. Que ela não tinha que ter fé, não. Estou brincando, Pio. Você está defendendo, né? Mas aí, Pio, aquele feijão, quando você tira da panela cozido, você pega a concha assim, irmã Neuza. Sabe o que aconteceu? Ele lavava o arroz. Eu falei, meu Deus do céu. E ela falava assim, não está igual da tua mãe, não está igual de ninguém, não está igual da minha mãe. Não está igual de ninguém, isso aqui não é feijão. Mas está gostoso? Tá. Tá. Aquele arroz lavado, comia aquilo lá,
Aí no dia seguinte ele falou assim, o que você quer jantar amanhã? Eu falei, faz arroz com carne moída. Precisa cozinhar feijão? Não, não precisa, tá bom demais. Irmãos, olha bem para mim. Eu nunca, Léo, nunca eu tinha comido arroz sem feijão na minha vida. Olha o que o casamento faz com a gente. Se você às vezes quer casar, você fala assim, tem tudo essas coisas que vem no pacote. Eu nunca tinha comido arroz sem feijão na minha vida. Aquele dia eu comi arroz sem feijão. E morre? Não morre. Só que hoje, o melhor feijão do planeta Terra Gil, o melhor do planeta Terra, Marcinha, eu como lá na minha mesa. Mas não tem feijão de ninguém igual. Aquele feijão que você pega assim, irmãos, ele é saboroso, ele é cremoso. Tem um restaurante famoso lá em São Paulo chamado Gato que Ri. Alguém conhece? Alguém já foi? Gato que Ri. É famoso, mas nem lá. O feijão de lá perde o miau de lá, não chega nem perto do leão que eu tenho dentro da minha casa. Eita nós! Mas olha bem para mim, por quê, irmãos? Porque ela aprendeu a fazer na caminhada. Então, moças que querem casar, aprenda a cozinhar feijão, vocês duas aí. Sofre menos, não vai virar história de pastor daqui a 30 anos. Sofre, porque a gente vai aprendendo coisas da caminhada. Irmãos, quantos aqui você hoje conhece os atalhos da vida? Mas saiu para a guerra sem plano. Saiu para a guerra de peito aberto. Porque vai, mas e aí? E eles foram para a guerra. Os três se uniram numa vontade muito grande. Eles tinham boa vontade, mas não tinham direcionamento. Eles não tinham direção. E quando a gente não tem uma direção, a gente dá volta, sim ou não? E dá muita volta na vida. E às vezes nós damos voltas para chegar num lugar. E aí aconteceu com esses três reis. Eles vão para o deserto. Sem direção, mas com boa vontade. Deserto sem água, irmãos. De repente acabou a água de todo mundo. Agora, pior coisa num deserto é não ter água. Porque diz quem vai para o deserto, quando você for para Israel, dá um glória a Deus aí. Quem já foi para Israel aqui? Quem tem sonho de ir para Israel aqui? Você vai para Israel, você tem que tomar água sem sede, para atravessar o deserto. E eles, no deserto, acabou a água, porque desidrata muito rápido. E o exército começou a sofrer consequências, e o rebanho que estava junto, os cavalos que estavam junto, aquilo que estava junto com eles, começou também a ter a consequência, os camelos, a consequência da falta de água. E os três reis reunidos, com um desespero, e Moabe lá, belo e formoso, com água para beber, esperando um exército fraco chegar até ele. Ele ia ser vencido. Não decida coisa cansado, irmãos. Não decidam coisas com cabeça quente. Toda vez que eu estava cansado, eu perdi. Porque cansado você quer se livrar logo daquela situação, e você acaba perdendo e jogando fora oportunidades valorosas. O cansaço vence um homem, Japão. O cansaço vence, Evandro. E eu provo para você. Sabe quando? Alexandre, ele disse, sabe quando? Quando Esaú chegou em casa cansado. E Esaú era o filho mais velho do Jacó. E ele chega em casa cansado. O mais velho de Isaac, perdão. E o primogênito tinha a bênção da herança da continuidade. Abraão, Isaac, Esaú. Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Esaú. Só que Esaú chega em casa cansado. E escuta um cheiro. Quando você está cansado, você nem sente, você escuta o cheiro da comida. E ele sentiu o cheiro de uma sopa que o seu irmão estava fazendo. Uma sopa, irmão. E ele sentiu o cheiro e falou assim, me dá um pouco dessa sopa aí. Só que o irmão dele era um aproveitador, era um enganador. Seu nome significava usurpador, suplantador.
Jacó falou assim: tudo bem. Quer tomar sopa? Pode tomar. Mas me dê o direito de ser o primeiro. Nós somos gêmeos. Me dê o direito de ser o primeiro. A fala de Esaú, Deus não gostou. Esaú podia falar assim: ô Jacó, tudo bem que você vai ser o primeiro. Deixa eu tomar a sopa. Depois que tomar, falava assim: brincadeirinha. Deus talvez não ia gostar, mas não do jeito que ele falou. Ele falou assim: do que me serve? Do que me serve o direito de ser o primeiro se eu estou com fome agora? Sabe esse negócio de ser primeiro? Sabe esse negócio de ser herança? Sabe esse negócio de ser o favorecido de Deus através da herança de Abraão e de Isaac? Eu não quero, eu prefiro a sopa porque eu estou morrendo de fome, é agora. E quando o agora fala mais forte do que o amanhã, a gente fica no deserto padecendo. Isso é profético, guarda essa frase aí, se alguém puder escrever, depois dá para mim no papel. Que eu nunca tinha falado isso pela primeira vez na vida. E aí o que aconteceu? Jacó ganhou a bênção. Quando foi dividir as coisas, aquela sopa já nem existia mais no ventre do Esaú. Esaú precisou de outros alimentos para viver durante todo aquele tempo. Mas na hora de dividir, Deus lembrou e falou assim: a bênção não vai para Esaú, a bênção vai para o mais novo. E Jacó está debaixo da linhagem: Abraão, Isaac e Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. O homem que luta com Deus prevalece sobre os homens. Meu nome não vai ser arriscado. O seu nome não vai ser arriscado. O seu nome tem que estar na lista. Fala comigo assim: Abraão, Isaac, Antônio. De novo. Antônio. Ninguém vai, eu não vou, o cansaço não vai me vencer, nem você. Você pode dar um glória a Deus por isso? E aí, aqueles reis que estavam ali, com um plano para começar, não tinham um plano, estavam sentindo falta de água, iam todos morrerem. Aí Josafá estava ali. Olha a importância de andar com gente de Deus. Josafá falou assim: não tem profeta por aí não? Para a gente consultar, vamos consultar um profeta. Vamos falar com ele, quem sabe ele tem uma palavra para a gente. E foram consultar, porque lá tinha simplesmente Eliseu, o sucessor de Elias. E alguém falou assim, um conselheiro do rei de Israel falou assim: tem sim, tem Eliseu aqui. Ele auxiliava Elias, e agora ele está no lugar de Elias. Josafá falou assim: vamos lá. Vamos falar com ele. Ele é a boca de Deus para a gente. Eu sou a boca de Deus para você hoje. E se você não tem só o pastor Toninho e a pastora Lourdes, você tem também os nossos pastores, mas você tem a palavra de Deus, que é a boca principal de Deus para a sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? A palavra de Deus é a boca de Deus na sua vida. Chegou até Eliseu. Eliseu é um tipo de profeta meio assembleano, irmão. Meio durão. Meio mais durão mesmo. A hora que ele viu o jorrão, falou assim: o que você está fazendo aqui? Vai consultar os teus deuses lá que o teu pai deixou lá. Mas na hora, pronto. Está fazendo o que aqui? Vai orar para os seus deuses lá que você não tirou dos altos ainda. O João falou assim: não, eu não quero é você. Quando o sapatão aperta, né, irmão? Quero é você. Você é a boca de Deus para mim. Eliseu falou assim: João, se não fosse pela presença de Josafá, eu nem te atenderia. Mas porque Josafá está aqui, eu vou dar atenção para vocês. Irmãos, o seu nome,
Se eu fosse daqueles do reteté, eu ia dar um reteté agora, porque eu estou todo arrepiado aqui em cima. Eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção no que eu vou te dizer. Arrepiou mais gente aí, né? Eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção. O seu nome Deus conhece. Você pode dar um glória a Deus por isso. Levanta a sua mão para o céu e fala assim: o Senhor sabe quem eu sou. Eu posso ser o pequenininho da família, o que mora na última rua, o mais insignificante, mas Deus sabe o teu nome, sabe o poder da sua oração, sabe o poder da sua prece, sabe o poder do seu clamor, e Ele te ouve. Você pode dar um glória a Deus. Ele te ouve. E o Deus que nos ouve. Josafá estava ali. Falou assim: eu vou ajudar. Primeira coisa, primeira estratégia na dificuldade: coloca louvor na sua boca. Tem que pôr louvor, irmãos. Tem que pôr louvor. Chama um arpista, chama alguém que toca instrumento aí. Toca para mim, toca aqui, porque eu preciso escutar o som de uma música. Eu gosto, é da Ludmilla. Ouça a Ludmilla. Eu gosto, é da Soraya Moraes. Ouça as andorinhas, o pardal encontrou seu ninho. Ouça, Soraya Moraes. Eu gosto de Kleber Lucas. Aleluia. Kleber Lucas canta aquela música: Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Eu gosto, pastor Toninho gosta. Israel Salazar, Graça, e tantas músicas. Pastor, eu gosto mais de Cassiane, canta Cassiane. Pastor, eu já sou aquela uma que canta: quem me viu na prova e não me ajudou. Damares. Mas ouça louvor. Eu gosto de um louvor mais um dia veio uma pessoa na nossa igreja, depois ele mandou um recado para mim e falou assim: essa igreja é igual a todas as igrejas por aí, o pastor até dança. É difícil achar um pastor que dança. Quando você acha um que dança, tem que valorizar. O pastor até dança. Eu gostava de culto com órgão, quase, mas por pouco que eu não abri um culto 5 horas da manhã, só com órgão. Só para ele. Porque ele gosta. Qualquer dia se eu tiver essa condição, até vou abrir um culto cedinho, só com instrumento de órgão, assim, porque tem gente que gosta, eu também gosto. A Lourdes ama essas coisas. Ela que vai pregar nesse culto 5 horas da manhã de domingo. Quem apoia? Ajuda aí, igreja. Ajuda aí. Aí, ó. Oi? Ela toca? Então, as duas vêm fazer o culto de manhã, 5 horas da manhã. Que bênção, vai ser uma maravilha. Domingo. Olha bem para mim, irmão. Mas põe louvor. Às vezes a gente pragueja muito. A gente desvaloriza muito a bênção. Meu Deus, como a gente faz isso constantemente. É tanto hábito de reclamar, que a gente reclama sem esperar. É tanto hábito. Irmãos, se abre a torneira, faltou água, já começa a praguejar. Se daqui a pouco acabou a energia, já começa a praguejar. Daqui a pouco a tua televisão com 180 canais. Tem canal de todo lado. Sai fora do ar. Já usa palavras pesadas. Reclama da vida, reclama de tudo. Põe louvor na boca, irmão. Começa a glorificar a Deus. Se uma coisa você vai ver o pastor, quem já me segue há tempo, e quem vai me seguir muito mais tempo ainda, você nunca vai ver o pastor Toninho reclamando. Não está no meu DNA isso. Eu posso às vezes ficar estressado porque todo mundo é humano. Posso falar alguma coisa, todo mundo é normal. Mas o meu coração é grato. Porque eu já sei ter e sei não ter. Eu já fui pastor quando não tinha nada. Mas nada. Nem visão, que é pior do que nada. Quando você não tem nada, mas enxerga, ainda é possível. Quando você não tem nada e não enxerga, aí é mais difícil ainda. Eu não tinha nem visão. Nem visão. Eu e a Lourdes íamos para Santa Gertrude toda segunda-feira. A gente morava em Pé, na segunda-feira era o dia da gente levar as crianças para as avós, para a avó ver, as duas avós ver. Então a gente passava na minha mãe e passava na mãe dela. E na mãe dela a gente jantava. E a gente voltava. Toda segunda-feira. Era sagrado isso para a gente.
E quando a gente estava entrando em Santa Gertrudes, tinha uma igrejinha, desculpe falar, é um prédio pequeno, de uma igreja pequenininha assim, bem num jardinzinho da Igreja Assembleia de Deus, bonitinha, mas pequenininha, devia caber umas 50 pessoas. Eu e a Lourdes parava em frente e a gente falava assim, por que a gente não construiu uma igreja pequena dessa em Peúna? Já estaria pronta, a gente foi querer construir uma para 200, está lá sofrendo até hoje. Não tinha uma segunda-feira que a gente falava isso. Em vez de a gente parar e falar assim, graças a Deus que a gente construiu uma igreja para 200, a gente reclamava do tamanho da igreja porque estava difícil de fazer. Aí Deus mostrou para a gente no caminhar das coisas, no deserto da vida, no deserto, porque no deserto que as coisas começam a ser reveladas, porque a gente quis aprender. Sabe o quê? Que aquela igreja de 200, ela não seria para 200, ela tinha que ser para 700 pessoas sentadas. E a gente derrubou e fez de novo. Um dia eu estava debaixo da galeria assim, não estava coberto ainda. A igreja estava ali antiga e a nova estava aqui. E eu estava assim debaixo da galeria. Pensa naquele dia, Evandro, mais difícil. Já enfrentou um dia difícil, eu sei que você já enfrentou. Você é um vencedor. Já enfrentou muitos dias difíceis na sua vida. Sabe aquele dia mais difícil que você não tem onde sair? Eu estava daquele jeito debaixo da galeria, olhando assim. Falei, Deus, não dá para sair desse lugar. Precisa cobrir. Precisa tanta coisa. Fiz o povo sonhar, mas e agora? E eu debaixo da galeria assim, encostou um irmão do meu lado. O irmão do meu lado falou assim, pastor Toninho, quem muito quer, nada tem. Eu falei, mato ele no cartão de crédito ou de débito? Eu falei, Você pensa que encostou alguém e falou assim, quanto precisa para terminar? Comigo essas coisas não acontecem. Comigo Deus levanta você para ajudar. E a prosperidade está na sua vida, na sua mão. Eu vou ter que terminar. Mas olha bem para mim. Ele falou assim, desse jeito assim, ó. Era novo. Eu falei, irmão, o Deus que me deu a visão vai dar a solução. E nós vamos ver juntos aqui. A igreja foi, as condições vieram, as condições sempre vêm. Sempre vêm, sempre vêm. Não se preocupe que elas sempre vêm. As condições vieram, a gente terminou. Deus levanta pessoas que eram oprimidas financeiramente e tornaram-se ser bênção financeiramente, e assim acontece, vai acontecer todo dia aqui, isso aí. E aí, um belo de um dia, nós estávamos lá com a nossa frota de ônibus e Kombi, buscando o povo para tudo quanto é lado, a gente tinha frota. Quando você tem mais que um, é frota, não é? Nós tínhamos 4 Kombi e 2 ônibus. E eu não colocava na Kombi assim, 1, 2, 3, eu colocava número par, 2, 6, 2, 4, 6, 8, 10. O povo passava assim, nossa, é a 10? Não, só tinha 4, para enganar o povo. Povo da rua. Povo da rua, a igreja sabia. Aí, irmãos, esse mesmo irmão, querido, a igreja lotada, mas lotada, não tinha onde pôr gente. Não tinha onde pôr gente. Não tinha onde pôr gente. Eu sempre fico andando, para depois chegar no altar, já pronto, assim, fazer uma coisa lá, puxando cadeira, a gente colocando cadeira para fora, assim, da igreja, lá para fora. Tinha que ficar a gente para fora, assim, lotado. Os irmãos de lá que estão aqui lembram disso. Mas lotado, não cabia mais ninguém. Galeria entupida, a galeria para 180, tinha 220, embaixo cheio, irmão cheio. Aí que a gente abriu o segundo culto. Esse irmão chega em mim e fala assim, ei, pastor Toninho, hein? Eu olhando aquele movimento, diácono correndo para lá e para cá. Ele falou assim, foi construir uma igreja pequena, né? Eu falei, meu Deus do céu, é o Satanás mesmo. É o próprio. Mas eu entendi que ele também não tinha a visão que eu tinha naquela época. Ninguém tinha. A gente só tinha uma direção. E Deus derrubou. E Deus cuidou. Então, irmãos, eu já sei ter e sei não ter.
sem fazer com e sem fazer sem. E em tudo nós temos que ter um coração agradecido. Põe louvor na tua boca, porque o louvor vai trazer um milagre sobre a sua vida. O louvor vai abrir janelas que você não consegue imaginar. O louvor vai trazer uma estratégia. Você pode dar graças a Deus por isso? E para mim terminar, o profeta falou assim, abra covas, abra poços no vale. Eles estavam no vale. O que é um vale? Até marquei aqui. Um vale é um acidente geográfico de baixa altitude. Um vale é um acidente geográfico de baixa altitude. Então é um buraco. E ele falou assim, cava poços no vale. Eita! Vou cavar poços no vale? Cava. Pode cavar. Abra os poços. Porque estão no vale. Se vir água, vai descer para o vale. Coloca o versículo 17, Fábio. Porque assim diz o profeta, não vereis a chuva, e não vereis os ventos. Não vereis chuva, e não vereis vento. Contudo, este vale ficará cheio de água. E vocês e seus rebanhos e outros animais beberão. Mas não vai ter vento, não vai ter chuva, não vai ter nada, seu Jair. Vai ter água. Como? Sei. Aí é milagre. Qual que é a minha parte? Cavar o poço. Qual que é a minha parte? Fazer os buracos. Irmãos, o que é isso? Vai cavando buracos perto de você. Nós estamos num grande vale do Covid. Se a gente ficar sentado esperando acontecer, não vai dar certo. A gente tem que fazer acontecer. A gente tem que provocar esse milagre. A gente tem que ir para cima agora com autoridade, porque vai romper. As coisas vão acontecer. Quem crê vai dando graças a Deus. Eu vou cavar vales. A igreja vai fechar segunda-feira, amanhã fecha presencial, os cultos só. Mas o resto a gente pode fazer. Então eu vou para a rede social, já gravei hoje alguns programas, a pastora já gravou, vamos gravar amanhã, 10 horas da manhã, vamos fazer os cultos online, a igreja vai trabalhar amanhã, 7 horas da manhã, tem o Bênção do Trabalhador online, aí sábado tem o culto infantil, aí temos, irmãos, o programa da televisão todos os dias acontecendo, programa de rádio, não pode ir no rádio? Não pode, a gente faz por Skype, por Zoom, por qualquer coisa que apareça aí, a gente dá um jeito de chegar na casa das pessoas, daqui a pouco até por telepatia a gente chega, mas a gente chega. A gente não pode se acomodar. Pastor, mas o meu ramo fechou, o seu ramo fechou. Mas abra buraco, porque daqui a pouco a chuva vai chegar. E quando a chuva chegar, quem tiver buracos abertos é onde Deus vai encher de água. Aquele que não cavou buraco vai ficar vendo os outros beber água. E vai ter que pedir água para os outros. E vai ter gente com a bênção para abençoar. Abra poços. Porque o milagre Deus vai trazer. Eu profetizo na sua vida. Em algum lugar, alguém precisa de você. Aquele que já não trabalha mais, que não é mais o produtor, mas já trabalhou muito e vive daquilo que você trabalhou, eu profetizo na sua vida. Deus tem a bênção da multiplicação nas suas coisas. Não vai te faltar nada. E aquele que está hoje na produção ainda e fica muito em dúvida, meu Deus, o meu ramo. Irmãos, Deus é Deus de todos os ramos. Se você pensar assim, o Senhor entende do quê? De tudo. Ele é especialista em todas as coisas. E uma das especialidades de Deus é cuidar de gente desesperada. É só ler a Bíblia. Agora aqueles 3 reis mandaram cavar os poços. E quando eles cavam os poços, em algum lugar choveu. Também tem uma explicação teológica e lógica, que todas as manhãs derretem os picos de geleira onde neva. Aquela água tem que escorrer. Só que aquela água escorria, e quando você está no desespero, ela passa por você, e você nem toma tento dela. Mas quando ela passa por você, tem poço, ela para no poço. Em algum lugar vai chover. Em algum lugar vai ventar. O mundo é muito grande, irmãos. Em algum lugar vai chover e a água vai chegar até você. E eu recebo para a minha vida. Só que o poço eu tenho que cavar. A banda toma o seu lugar porque o poço nós vamos cavar. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas.
Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.